E nós hoje vamos estudar aqui o capítulo número 3 do livro de Daniel. E o capítulo 3 do livro de Daniel fala-nos sobre fornalha ardente. É uma história da escola dominical. Os irmãos conhecem bem. Daniel capítulo 3. Então, a palavra do Senhor diz que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados e levantou-a no campo de Dura, na província da Babilónia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Antes de continuarmos, irmãos, uma estátua gigante, uma estátua enorme. Alguns dizem que era a sua própria figura, que ele desejava que toda a gente se vergasse sobre ele. Não é? Outros dizem que era alguma divindade da Babilónia e que o rei Nabucodonosor queria que todos aqueles povos e nações se curvassem diante daquela estátua. Diz que mandou reunir, diz o verso 2, príncipes, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, capitães, oficiais para a consagração. E como se não bastasse, deu-se uma ordem peculiar. Diz o verso 4 que o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda a espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No entanto, prostraram-se todos, menos 3. Amém? E não foram 4, porque não encontramos que Daniel estivesse presente neste momento por algum motivo. Não sabemos exatamente porquê, mas não encontramos Daniel neste episódio. Encontramos aqui os companheiros de Daniel. Todos se prostraram, menos 3. Então imaginem o que é numa multidão tão grande a curvar-se. Podemos imaginar, devia de ser um espaço muito grande, onde estavam centenas de pessoas. No entanto, estavam ali 3 que ficaram firmes e que não se prostraram. E logo vieram trazer a notícia ao rei que aqueles 3 não se quiseram dobrar perante a estátua. Meus amados irmãos, hoje nós estamos em momentos em que o sistema deste mundo tenta nos vergar perante ele. O sistema de Satanás, ele quer que nós nos verguemos perante ele. O sistema deste mundo, ele quer que nós nos verguemos perante ele. Que nós como diz a palavra do Senhor, o Senhor diz para nós não nos conformarmos com as coisas deste mundo, mas renovar a nossa mente. Como diz lá em Romanos capítulo 8. Não é? Mas o que é que está a acontecer? Infelizmente, o que nós estamos a perceber é que está a haver uma conformação com o sistema deste mundo e muitos estão a ir atrás do sistema deste planeta. Mas também temos percebido que o sistema deste planeta tem falhado. E bastante. E muitos têm tentado encontrar as soluções e as hipóteses e o que fazer nestes dias e não têm encontrado resposta. Porquê?
Porque ninguém tudo tem solução para alguma coisa que sai fora do controle da humanidade. Meus amados irmãos, quero-vos dizer que Jesus Cristo, Ele é a solução ainda. Jesus Cristo, Ele é a solução ainda. Jesus Cristo, Ele é o Senhor ainda. E Ele é a solução. Glória ao nome do Senhor. Deixa eu deixar aí irmã. Desliguei o telemóvel, se faz favor. Nem bicho um pouco. Está bem escondido aquele. Nem bicho. Ele deve estar aqui. Bom, vamos continuar. Então, Jesus Cristo é a resposta para este mundo que está sem salvação. Meus amados, e é tão interessante que aqueles 3 companheiros não se dobraram, não se vergaram perante aquela estátua. O sistema deste mundo quer nos fazer vergar, irmãos, mas nós temos que seguir Jesus Cristo, não é seguir as coisas deste mundo. Glória ao nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor: por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus e responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo o homem que ouvisse o som de buzina, de flauta, de harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda a espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilónia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei, e falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, estáis prontos. Era interessante, não é? Nabucodonosor deu uma segunda oportunidade deles poderem vergar perante a estátua. Não é? Ele achava, não, isto, calma aí, estes aqui vão ter que se vergar. Isto deve ter sido engano, não é? Mas não havia engano nenhum. Eles sabiam mesmo o que é que queriam, o que acreditavam. Agora, pois, estás pronto, quando ouvires o som da buzina, da flauta e da harpa, da sambuca e do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz. Bom é, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, quer Deus livrasse, quer Deus não livrasse, eles não se iam dobrar perante aquela estátua. Eles estavam dispostos a correr o risco de morrer, de entregar a sua própria vida, para não dobrar perante aquela estátua. Irmãos, às vezes nós olhamos para coisas destas e percebemos quão pequenina é a nossa fé. Quão mesquinha às vezes é o nosso cristianismo. Não é? Porque por qualquer coisinha estamos dispostos a curvar-nos perante... Bom, eu não, mas às vezes, não é? A dizer, eu não vou ao culto por isto. Eu não vou à igreja por isto. As convicções eram tão grandes
de Daniel e os seus companheiros, neste caso os seus companheiros, que eles não se curvavam por nada e estavam dispostos a entregar a sua própria vida. Às vezes a nossa fé é tão pequenina, irmãos. Se nós fôssemos confrontados com isto, o que é que nós faríamos? Irmãos, e quero dizer que muitos estão a ser confrontados com coisas parecidas. Porque basicamente o que é que eles estavam a ser confrontados aqui? Entre negar a sua própria fé e seguir o Deus vivo e verdadeiro, irmãos. Porque ao terem que se ajoelhar perante aquela estátua, eles estavam a ter uma atitude de negar o seu Deus. E ainda hoje nós somos confrontados com isto. Entre negar a nossa fé ou seguirmos o Deus vivo e verdadeiro. O que é que nós estamos dispostos a fazer? Há países onde isto é uma realidade direta, em que os cristãos estão a ser confrontados com esta realidade. Ou tu rejeitas Cristo, ou vais morrer. Foi o que aconteceu ali. Ou eles rejeitavam o Deus verdadeiro, ou iam morrer. Mas eles preferiram, se preciso fosse, entregar a sua própria vida do que rejeitar a Deus. Eram jovens, mas eram gente de fibra, irmãos. Isto não tem a ver com a idade, irmãos. Há gente de mais idade que é gente de fibra. E há gente mais nova que é gente de fibra. E há também aqueles que são mais jovens que não são gente de fibra, não são gente de coragem. E há os mais velhos que também não são gente de coragem. Não tem a ver com a idade. Tem a ver com convicção. Tem a ver com o nosso coração no sítio. Tem a ver com nós acreditarmos de todo o nosso coração no Senhor, custa o que custar. E eles acreditavam, custasse o que custasse. Irmãos, às vezes eu pergunto, o que é feito daqueles que disseram no batistério, eu vou seguir ao Senhor, custa o que custar. E quando vem uma coisinha, qualquer contrariedade, quando vem qualquer situação, abandonam Cristo. Se não vos faz doer o coração, a mim faz-me doer o coração. A mim dói-me que aqueles que disseram ao Senhor que iam seguir ao Senhor, custasse o que custasse, por qualquer coisinha é suficiente para desistirem do caminho. Oh, irmãos, o que dizer a estes homens? Dizer desta gente que tinha esta fibra de seguir o Senhor com o risco da própria vida. Somos tão mesquinhos, irmãos. A nossa fé é tão pequenina comparada com a fé destes homens. Olhamos para isto e percebemos, e com a fé de irmãos e irmãs nossas que neste momento estão a entregar a sua vida para morrer por causa de seguirem a Cristo. Nem sempre o Senhor os livra. Nem sempre o Senhor os dá livramento. Muitos deles estão a morrer. Outros estão a ser libertos de formas sobrenaturais. Mas nem sempre Deus o faz. E olha, eles estavam dispostos, quer Deus nos livrasse, quer não livrasse, eles não iam abandonar a sua fé. Eles não iam rejeitar a sua fé. E quero-vos dizer, irmãos, estes são dias de fornalha. Estes são dias em que nós estamos a ser apertados no sentido de que aqueles que querem seguir o Senhor a sério vão continuar a seguir, mas alguns vão se vergar perante o sistema deste mundo. Alguns estão a vergar-se perante o sistema deste mundo. E o que é que o Senhor diz? O Senhor diz, ser fiel até ao fim e dar-te-ei a coroa da vida. É preciso ser fiel até ao fim. E para os cristãos naquele tempo, quando esta palavra foi proferida, ser fiel até ao fim, não era ser fiel até ao fim com a vida tão fácil assim, irmãos. Ser fiel até ao fim, naquele tempo em que esta palavra foi escrita, era ser fiel até ao fim da sua vida, que podia ser em qualquer momento, por causa da perseguição que eles estavam a enfrentar. E não se esqueçam que quando fala sobre ser fiel até ao fim, estamos a falar de que livro? Livro de Apocalipse.
A quem é que foi escrita esta palavra? Não foi escrita a João, que tinha sido perseguido e tinha sido, diz a história, que ele tinha sido torturado e não conseguiram matá-lo e depois colocaram-no na ilha de Patmos para morrer ali naquele lugar. E o Senhor está a dizer ser fiel até ao fim. Quando o Senhor está a dizer ser fiel até ao fim, não está a dizer ser fiel na tua caminhada com tudo tranquilo até ao fim, irmãos. O Senhor está a dizer ser fiel suportando as provas, as lutas, as fornalhas até ao final da tua vida. Amém. Glória ao nome do Senhor. E eu dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor não disse que neste mundo tudo seria fácil, mas disse que neste mundo teríamos aflições. Mas também disse, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Se a história terminasse aqui, já tínhamos percebido que esta gente era gente de coragem. Irmãos, estes são dias para aqueles que são gente de coragem. Que não desistem, que não desarmam e que continuam fiéis até ao final. Irmãos, o Senhor diz na sua palavra que quando Ele vier, porventura achará fé na terra. Estes são dias daqueles que são persistentes, daqueles que têm coragem e que não desanimam e que persistem no Senhor até o final das suas vidas. Sabe uma coisa? Eu estava a partilhar com o pastor Vilnei e estávamos a comentar, olha, isto neste momento não são dias para os eventos. As igrejas que viviam dos eventos estão todas desarmadas. Porque não dá para ter eventos agora, nem viver de eventos. Os pregadores que supostamente viviam de andar de igreja a igreja e fazer... Lá no Brasil existe muito isto, não é? De andar a peregrinar de igreja a igreja a pregar, também, neste momento, é para esquecer. Então, irmãos, nós estamos a viver um tempo em que nós temos que viver um verdadeiro cristianismo porque não há outra forma de o viver. E aqueles que são verdadeiros cristãos devem se afirmar como verdadeiros cristãos e ter coragem nestes dias. Sede corajosos, irmãos. Sede firmes e constantes na vossa caminhada com o Senhor. Diz que o Nabucodonosor, neste momento, se encheu de furor, diz o verso 19, e mudou-se o seu aspecto semblante e ordenou que a fornalha se aquecesse, quantas vezes mais? 7 vezes mais. Eu acho que a fornalha assumiu o aspecto do seu semblante. Ele estava mesmo furioso e, de acordo com a fúria que ele tinha, ainda quis aquecer mais aquela fornalha, não é? Como se isso fizesse grande diferença. Se fosse para morrer, eles iam morrer de qualquer forma, não precisavam de aquecer 7 vezes mais, não é? E ainda ordenou aos homens mais poderosos, o verso 20, que atassem Cedraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, os seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama de fogo matou aqueles homens que carregavam Cedraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Cedraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? E responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei? Responderam dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Glória ao nome de Jesus. Eram 3, mas agora estavam lá 4. Quem era o 4º homem?
Não é? Nós acreditamos que era o próprio Jesus Cristo, uma cristofania, uma manifestação visível do quarto homem. Não é? Nós chamamos-lhe o quarto homem. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, estava ali naquele lugar para libertar aqueles homens que tiveram a coragem de não se dobrar os seus joelhos. O próprio Deus os livrou. O próprio Deus os libertou. Glória ao nome do Senhor Jesus. Coisa tremenda. Aleluia. Os amados irmãos, quando nós somos corajosos, quando nós temos esta coragem de não nos vergarmos perante os princípios deste mundo, perante aquilo que o inimigo quer que nós adoremos, que nós percamos o nosso tempo, que nós percamos o nosso foco, quando nós estamos dispostos a sacrificar a nossa própria vida em prol do nosso Deus, irmãos, e não deixar que nada possa ir contra as nossas convicções que nós temos no nosso Deus, Deus vai recompensar. E mesmo, repara, Deus não diz que te vai livrar da fornalha. Eles passaram pela fornalha. Mas Deus os libertou quando eles estavam dentro da fornalha. Glória ao nome do Senhor. E os livrou das chamas. Às vezes nós temos que passar pela fornalha. E não é fácil. Nós temos lançados na fornalha. Mas a fornalha fala-nos daquelas coisas que depois vão dar testemunho. Amém? É no meio das fornalhas que nós temos testemunhos depois para dar. Se nós não passarmos pela fornalha, como é que nós podemos ver a manifestação do quarto homem na nossa vida? Se tudo tiver tudo sobre rodas e tudo rosas, e se for tudo muito fácil, irmãos, como é que nós vamos experimentar a libertação sobrenatural de Deus na nossa vida? Não será que é nos momentos de maior prova e de luta que nós vemos que Deus está connosco? Não é nos momentos mais difíceis que nós temos visto a mão de Deus sobre a nossa vida, que nós temos visto o livramento do Senhor sobre nós? Como nós não somos merecedores, mas o Senhor tem misericórdia de nós. E sabe, Nabucodonosor foi confrontado com o poder de Deus. Sabe o que é que acontece? Quando nós estamos dispostos a não abdicar das nossas convicções por causa do nosso Deus, até os descrentes vão ter que dar glória ao Senhor. Até aquele que não acredita em Deus vai ter que reconhecer que Deus realmente esteve connosco. Então, diz que o próprio Nabucodonosor, eles mandaram tirá-los lá do meio do fogo. Imaginem lá todos os príncipes e capitães e governantes começaram a examiná-los. Nem cheiro tinha de fumo, nem de fogo. As roupas estavam todas intactas. Estava tudo direitinho. E eles estavam todos maravilhados com aquilo que tinha acontecido. Verso 28. Falou Nabucodonosor, dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou a seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfémia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilónia. Ou seja, os outros que foram logo fazer queixinha acabaram por ter que ver Deus a libertá-los e Deus a elevá-los a uma posição mais elevada que todos os outros. Irmãos, quando nós somos fiéis ao Senhor, Deus eleva.
Deus opera. Não é que nós estejamos à procura de posições, que nós não estamos à procura de nada, irmãos. Mas quando nós somos fiéis nas nossas convicções, Deus trabalha, Deus opera. Ao nome de Jesus. Mesmo no... Esta é a minha experiência. Mesmo quando eu trabalhava secularmente, irmãos, eu sempre fui fiel ao meu Deus. E sempre Deus me abençoou. Irmãos, eu não vim do trabalho onde estava porque não gostava da profissão que tinha. Eu gostava bastante da minha profissão, aliás, e fui das poucas pessoas que todos os anos era promovido. Porquê? Porque dava um bom testemunho, porque gostava do que fazia e porque Deus abençoava, sobretudo, não havia outra causa. Era a bênção de Deus. O motivo porque eu saí do meu trabalho foi para servir o meu Deus a tempo inteiro. Foi só por isso, irmão. Mas uma coisa é certa. Quando nós somos fiéis, o Senhor, Ele opera. O Senhor, Ele trabalha. O Senhor, Ele abre portas. Às vezes há portas que se fecham, mas Deus abre outras portas. Então não ficamos preocupados muito com isso. Deus é o Deus que era o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, é o mesmo Deus que está connosco. É o Deus que nos liberta das fornalhas ardentes. É o mesmo Deus que está contigo para te ajudar. Glória ao nome de Jesus. Então, força com o Senhor. Não desanimem, não desistam. E mesmo que a fornalha seja difícil, vamos persistir, confiando no nosso Deus. Há momentos em que a fornalha é difícil. Há momentos em que é difícil ser cristão. Eu não digo que não, irmãos. Há momentos em que vêm pensamentos à nossa cabeça. Porquê é que tu deixaste tudo para servir o teu Deus? É ou não é? Mas logo o Senhor nos renova, o Senhor nos restaura e o Senhor opera e trabalha no nosso coração. Glória a Jesus. Então vale a pena seguir Jesus. Mesmo que muitas vezes passemos por fornalhas ardentes. Mas o Senhor está lá. O quarto homem está lá para nos ajudar. Então, se estás a passar por uma fornalha ardente agora, não te esqueças que o quarto homem continua lá para te ajudar e para te dar a força que necessitas. Vamos ficar de pé. Senhor meu Deus, estamos diante da Tua presença. Queremos agradecer, Senhor, pelo quarto homem, Jesus Cristo. Foi à cruz do Calvário para morrer por nós, para que nós possamos ter vida e vida com abundância. Obrigado, Senhor, pela forma como Tu operas, pela forma como Tu trabalhas na nossa vida. Continua a fazer o Teu querer em nós, continua a operar em nós, conforme o Teu querer e o Teu propósito. E que, Senhor, cada um de nós possa ver a Tua mão poderosa, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu já te quero agradecer por tudo, no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe ricamente.